Selic caiu e provavelmente vai cair mais. E se você quer saber o que isso impacta nos seus investimentos e o que fazer, fica nesse vídeo. Oi, eu sou a Gabi, sou analista de investimentos e nesse vídeo eu quero te explicar todos os impactos da Selic, o porquê ela cai, o que é Selic, reserva de emergência, renda fixa, ações, então te dá todo esse contexto, esse compilado para você entender e conseguir compreender de uma vez por todas o que isso tem a ver, porque a gente está chegando cada vez mais próximo de uma Selic muito baixa, sim, a gente está nos menores níveis históricos e muito próxima da inflação. Então, se você tá meio perdido, com um monte de dúvida, eu vou responder tudo nesse vídeo. Mas antes de a gente continuar, eu tenho que fazer aquele pedido aqui básico para as pessoas, porque elas esquecem disso, né? Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque, gente, isso ajuda muito ao continuar meu trabalho. Eu gosto muito de fazer esse trabalho no YouTube de uma forma bem autônoma, independente, eu conversando com vocês, e eu acho que isso é muito gostoso, porque realmente a gente acaba não vendo muito isso aí na internet, na parte de finanças, tanto comportamento pessoal, pensamentos e etc. E eu quero poder continuar fazendo esse trabalho, e só posso continuar se vocês me mostrarem que vocês gostam dele. Ok, vamos começar. Primeiro, o que é taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Eu sei que muita gente pode não ter entendido, mas vamos lá. É a taxa, uma taxa de juros básica, padrão, que todo mundo aí utiliza da nossa economia. Então é do Brasil, né? A gente tem ela como um guia, basicamente. Os bancos, eles emprestam dinheiro um pro outro, mais ou menos pelas taxas da taxa Selic, que na real é o CDI, mas fica muito páreo a páreo. E essa taxa também, ela meio que dá um norte para o que vão ser as taxas de juros de crédito, o que vai ser ofertado tanto na captação de recursos quanto na cobrança, no pagamento. Então é como se fosse um norte aí para as negociações de crédito. Eu sei que você pode estar pensando que o seu cartão de crédito cobra uma taxa muito maior ou que o empréstimo que você toma no banco cobra uma taxa de juros muito maior. Isso é a diferença do spread, tá? E sim, a gente tá no Brasil e aqui tem um dos maiores spreads do mundo. Mas pelo outro lado, tá? Em as outras negociações que envolvem toda a economia, tirando esse parte pessoal, é basicamente em torno dessa taxa aí. É claro que vai ter alguns prêmios de risco, então pode ter algumas taxas um pouquinho maiores, outras menores, mas é basicamente isso que norteia. Então a gente vendo a taxa Selic caindo, você já pode pensar, então o crédito tá caindo, o crédito vai ser mais barato, as pessoas podem se endividar mais, empresas podem se endividar mais, isso estimula sim o endividamento, o consumo e tentar acelerar um pouquinho a questão da atividade econômica. Isso é algo que está tentando ser utilizado para a gente acelerar o momento atual da nossa economia, né? Porque sim, estamos atualmente em maio de 2020, talvez, sei lá, se você está vendo isso aqui daqui a muito tempo, mas em maio de 2020 estamos no meio do isolamento por causa do coronavírus, a gente está no meio da crise, não sabemos quando que vai voltar, quando que não, os impactos que vão ter na economia. Então, aí a gente tem as autoridades monetárias tentando entender, tentando utilizar essa queda da Selic de uma forma de estimular realmente a economia. Talvez não pontualmente nesse momento, mas começar já esses estímulos para mais lá na frente, para a gente já começar a poder ter algumas visões de tanto emissões de crédito, mas também de produção industrial. E por que eu comentei que talvez caia mais? Sim, na segunda-feira agora, a gente teve o relatório Focus, que estava prevendo para o final do ano a taxa Selic tá em 2,75. O mercado estava achando que a taxa Selic ela ia cair só 0,5% só, né? Mas caiu 0,75%. Então surpreendeu o mercado como um todo, o mercado viu isso com olhos positivos, tanto que hoje ele já abriu em alta, tá? Porque o mercado todo tá entendendo que isso é algo positivo para o estímulo da economia. Agora a previsão é que no próximo encontro do Copom, tá? Que é o Comitê de Política Monetária, aqueles que decidem aí essa taxa Selic, eles tão prevendo que eles diminuam
mais 0,75, podendo chegar a taxa Selic a 2,25%, tá? Então são só previsões, a gente não sabe se vai ocorrer ou não, mas só para você entender que talvez ela sim caia mais, essas são as previsões do mercado, que ela caia realmente mais, tá? Ok, agora vamos falar sobre os nossos investimentos pessoais. O que isso afeta? Vamos começar pela querida reserva de emergência, que todo mundo, isso já há muito tempo, me questionam. O que fazer com a reserva de emergência na Selic baixa? Sabe o que faz? Isso aqui, ó. É um cri-cri, é nada. Reserva de emergência, eu até às vezes gosto de citar como não sendo um investimento, porque o foco é sua segurança e não rentabilidade. Você não vai ficar rico, ter uma evolução no seu patrimônio, alcançar um sucesso financeiro simplesmente investindo a sua reserva de emergência, porque não é o foco a rentabilidade, é a segurança. Por isso que eu sempre indicado investir em tesouro direto, alguns fundos DI, uma CDB de liquidez diária. Se você quer que eu fale sobre opções de investimento da reserva de emergência, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo sobre. Mas a ideia é focar primeiro na segurança e não na rentabilidade. A única coisa que você tem que focar na rentabilidade da reserva de emergência é que ela corrija a inflação, tá? Por isso que a gente fala muitas vezes que a poupança não é um bom investimento, porque ela tende a perder da inflação. E por isso que você tem que focar segurança. Deixa a rentabilidade, o acúmulo de patrimônio, o aumento, renda, crescimento da sua carteira de investimentos para outros tipos de investimentos. Eles podem ser tanto de renda fixa como de renda variável, tá? Então isso é outra coisa. Reserva de emergência, esquece, continua nesses mesmos investimentos, que eles vão continuar sendo os investimentos indicados para reserva de emergência, com a Selic em 1% ou a Selic em 10, 20, porque é segurança, tá, gente? Beleza? Então vamos falar de renda fixa. O que acontece com a renda fixa? A gente começou a ver já, desde esses cortes da Selic, uma mudança da visão da renda fixa. Renda fixa não é aquela coisa tinha sempre, que a gente estava acostumado a ver com o CDI. Isso é Selic, é para sua reserva de emergência. Renda fixa, existe volatilidade e é algo que a gente tem que começar a entender que existem riscos também na renda fixa, muito menores do que na renda variável, só que se você quer uma rentabilidade um pouquinho maior, que é essa dada no Tesouro Selic, você vai ter que correr riscos. E isso é algo que a gente precisa entender na nossa economia como um todo. Economias saudáveis, economias mais desenvolvidas, elas precisam ter taxas de juros mais baixas, elas precisam ter inflação controlada, porque isso ajuda não só a estimular a economia, como eu vou falar um pouquinho daqui a pouco na renda variável, mas ela ajuda também a gente ter um conceito muito importante em finanças, que é como, eu sempre falo, como se fosse a lei da gravidade em finanças, que é a questão do risco e retorno, tá? Antigamente, com a Selic em 15%, 20%, a gente não tinha isso, porque a gente tinha investimento super seguro e outros investimentos mais arriscados não tinha esse conceito. Agora a gente começa a perceber porque a nossa economia tá mais saudável, tá mais estável, a gente começa a ver as leis naturais aí, digamos, das finanças sendo aplicadas. Então, isso tá dentro de renda fixa, a gente vai ter que correr um risquinho, talvez seja um risco realmente irrisório, que nunca vai vir a ocorrer, mas a gente precisa entender que ele vai existir e a gente tem que estar ok com isso, a gente quer um pouco mais de rentabilidade. Mais riscos renda variável, tá? Mas vamos lá, renda fixa. Você vai ter que entender o que é crédito privado, alguns fundos de investimento de crédito privado, entender como analisar esses tipos de investimento, tá? Debentures, que são créditos de instituições não financeiras. Então você precisa entender, até mesmo se você é mais conservador, eu sei que muita gente é conservadora e não quer se expor tanto à renda variável, títulos de longo prazo do governo, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, eu acho o tesouro IPCA+, um excelente investimento de médio e longo prazo para quem é conservador, tá? Então, se você fica até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade. Eu digo que ele é mais arriscado porque ele vai ter essas oscilações no curto prazo devido à marcação a mercado, mas é algo que faz parte desse conceito natural aí de investimento das finanças. Agora, a gente tem a parte de renda variável. E sim, a queda da Selic, ela auxilia o desenvolvimento do mercado de capitais e ela vai auxiliar a dar um estímulo para a gente conseguir ter talvez mais rentabilidades nesse mercado, porque
a economia melhorando, ela como um todo, tá? O país saindo da crise, isso vai se refletir no mercado de capitais e ele vai desenvolver, ele vai valorizar. Então, a gente, como investidor de renda variável no médio e longo prazo, né, gente, vai tender a ter um ganho maior. Mas essa queda da Selic, ela também pode, pelo outro lado, assim, vamos pensar na economia real, como é que isso acaba acontecendo. A gente tendo a diminuição da taxa Selic, pessoas como eu, vocês ou até mesmo empresas, não vê tanto atratividade em investir em títulos públicos, porque eles não são tão rentáveis, né? O nosso custo de oportunidade diminui muito e a gente vai tender a querer se arriscar mais. Então, isso dá uma melhor percepção do custo de oportunidade para empresas, porque pensa comigo, eu, Gabriela, sou uma grande empresa. Por que eu vou investir numa nova ideia, numa nova inovação, se a Selic está em 15% ao ano? Sabe? Eu preciso ganhar mais que isso nesse meu novo projeto para ele ser viável. Agora, com a Selic em 3, qualquer rentabilidade a mais que isso já começa a ser viável. Então, o custo de oportunidade, ele fica muito menor. E é muito mais atrativo para as empresas inovarem, investirem, se desenvolverem. E eu, Gabriela, como uma cidadã normal, tá? Vamos pensar. Eu tenho aqui R$1.000. Ou eu invisto a 15% na Selic, porque eu vou empreender, fazer alguma outra coisa com esse meu dinheiro. Mas a 3%, talvez eu queira aplicar esse dinheiro, talvez no mercado de ações, que ajuda a estimular o próprio mercado de ações, ou talvez querer empreender, fazer meu próprio negócio, investir, arriscar. E isso, muitas pessoas fazendo isso, desenvolve a própria visão empreendedora da economia. A gente começa a desenvolver porque eu posso empreender, pode dar certo, começar a desenvolver uma microempresa, média empresa, ela virar uma grande empresa, abrir capital, e assim começam a abrir mais capital, empresas, e desenvolver o mercado como um todo, tá? É muito disso que a gente vê em diversas economias no mundo, claro que não dá pra generalizar, mas pega muito exemplo dos Estados Unidos, onde você tem aí uma cultura de empreendedorismo, uma cultura de inovação, uma cultura de meritocracia, de desenvolvimento. As pessoas já saem com essa questão, sabe? Isso, claro, é algo que tem que ser um pouco disruptural na nosso conceito aqui mesmo, porque o brasileiro, claro, porque foi a nossa criação, foi o nosso desenvolvimento, acabou nunca tendo essa visão empreendedora. Eu vejo com muitos bons olhos, eu acredito que isso vai mudar, mas é muito disso que vai trazendo, tá? Então, entendo que todo esse contexto é algo que tá entrando pra nossa cultura. A gente vai precisar aprendendo um pouquinho o que vai impactando. E todo esse vídeo que eu fiz aqui, todos esses ensinamentos, são muito das questões que não são pontuais do momento agora, mas elas são aplicáveis para diversas realidades. Claro, mesmo se a Selic voltar a 5, 6, 7%, mas a gente tiver uma inflação controlada, tudo que eu falei aqui ainda claro, em algumas proporções um pouco diferentes, mas ainda é aplicado, tá? Agora, se a gente voltar a um cenário diferente de governo entrando, intervindo muito na economia, recessão por muito tempo, inflação alta, o contexto todo macroeconômico, ele muda, mas o contexto atual é isso, e a tendência realmente para que agora no médio prazo a gente continue com isso, tá? Então, tanto eu como todo o mercado vê isso com bons olhos. A grande questão, assim, a gente tá numa atual crise, não sabemos quando ela vai terminar, não sabemos o que vai acontecer, e a gente só tem aqui expectativas, probabilidades, pensamentos, hipóteses, e muito do meu papel é trazer essa visão, a minha visão do que tá acontecendo pra vocês, a gente debater. Então eu quero saber a opinião de vocês aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, ele tenha sido bem esclarecedor. Não esqueçam, por favor, compartilhem, mandem esse vídeo nos grupos de WhatsApp pros amigos, compartilhem em redes sociais. Isso me ajuda muito, gente. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e fico muito feliz com todo mundo que ficou no final. Um grande beijo e até a próxima!